Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 40 de 180, Tempo de Confiança, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 40 de 180, Tempo de Confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Emanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com o tema Tempo de Confiança. Neste capítulo, que Emmanuel intitulou Tempo de Confiança, ele usou uma passagem evangélica quando os discípulos estavam no mar e houve uma tempestade. E todos então começaram a gritar por socorro. E Jesus ali determinou que a tempestade fosse equilibrada, porque ele bem conhecia o fenômeno da natureza, né? Ou os fenômenos da natureza. E Emmanuel então vai nos explicar o porquê que Jesus disse para os discípulos: onde está a vossa fé? Ou seja, fez uma pergunta a eles. E Emmanuel então começa a explicar
que a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Ou seja, todos ficaram ali perturbados. Diz eles, desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Desta forma, eles estavam desorientados e ante a fúria dos elementos da natureza, naturalmente, eles gritam Jesus, não é? Em altos brados. Exatamente, a palavra brados significa clamores, gritos. E atende-os o Mestre. Isto é, Jesus acalma a tempestade, de acordo com o Evangelho. Mas pergunta depois, onde está a vossa fé? E Emmanuel, então, continua explicando que o quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Desta forma, Emmanuel está nos falando, nos explicando que esse quadro que ocorreu com os discípulos, não é? Nós temos que trazer para os nossos dias. Que essa interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança. Veja bem, não é no momento que precisar a gente tenha confiança. É que a gente tenha essa fé durante todos os dias. A manutenção da confiança. Então, de fato, quando ocorrer isto, que nós mantivermos a nossa confiança todos os dias, nós estaremos prontos, não é? Para que venha ali a necessidade de nós praticarmos a nossa confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Aqui está uma frase agora que é muito importante nós lembrarmos. Diz Emmanuel, em tais circunstâncias, ou seja, numa circunstância daquela em que o barco estava, né, sendo tocado pelas águas bravias, ventos, né, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Então, trazendo para os nossos dias, como que nós vamos falar que temos fé? Baseado em quê? Baseado no dia a dia, nós mantemos a nossa fé. E quando surgir uma ocasião, aí nós vamos praticar a nossa fé. No tempo que lhe é próprio. Isto é, no momento necessário. Ele diz ainda, se há ensejo para trabalho, descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ele está dizendo que tudo tem seu tempo, não é? Então, se há ensejo, ou seja, se há oportunidade para trabalho e descanso, não é? Sempre nós trabalhamos e descansamos, não é isso? Plantio e colheita. Revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Significa o quê? Há o tempo certo para cada coisa. Nós temos que ter o tempo para o trabalho, para o descanso, para o plantio e para a colheita. Mas nós temos que ter a confiança em todos os dias, porque nós não sabemos em que momento que ela vai chegar e como vai chegar. E por isso nós temos que estar preparados, não é? Nesta outra parte, ele diz, ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar.
Então é exatamente isso. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Olha, se está tudo bem, então está tudo tranquilo, não é? Ele dá um outro exemplo. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Porque nos momentos felizes está tudo bem, está certo, mas demonstrar amizade é outra coisa. Demonstrar amizade é quando uma pessoa amiga sua está precisando de ajuda e você aparece. Aí sim você demonstrou ali a sua amizade. Da mesma forma, se está tudo bem, então numa festa, por exemplo, não é? Quem vai precisar exercitar o otimismo? Está todo mundo feliz, otimista, né? Mas exercitar mesmo é só nas situações difíceis. Por isso que ele diz, aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Então ele está dizendo para nós, para que nós possamos aguardar. Nós somos discípulos de Jesus também. Que nós possamos aguardar, naturalmente. Naturalmente, ou seja, a qualquer momento. Oportunidades de luta maior. Isto é, nós vamos ter que nos dedicar em um determinado momento da nossa vida, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Então, nesses momentos de dificuldades, é que nós temos a oportunidade para que possamos, então, mostrar a nossa fé, não é? Mais intensivamente, não é? Nesta outra parte, ele diz assim, sem isso seria impossível aferir valores. Então, a necessidade de nós passarmos por momentos difíceis, ele diz que é para aferir valores. Então ele diz que sem isso seria impossível aferir valores. Ou seja, nós darmos o exemplo para nós mesmos, não é? Praticarmos o que aprendemos no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem que ser lido, estudado, degustado e aplicado. E a aplicação chega nos momentos difíceis. Não é castigo de Deus. É um para casa. É o momento de exercitar para ver como você está nos valores divinos. E aí você vai aferir os valores. O quanto está a sua fé. Ele continua dizendo, e o socorro vem sempre. Então, quando nós pedimos, o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? Então, ele nos ajuda porque sabe da nossa necessidade, que nós somos ainda um pouco atrasados. Para não dizer muito, né? A gente, na verdade, nós somos muito atrasados. Então, uma vez que ele nos ajudou, ele vai também nos perguntar, onde está a vossa fé? Não é? Nesta outra parte e última, ele diz, e os outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. O que ele está querendo dizer? Que os obstáculos vão sempre vir, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Esses obstáculos, eles são oportunidades de crescimento. São através desses obstáculos que cada vez mais nós vamos evoluindo, não é? Para que a gente possa cada vez mais aferir a nossa fé,
a nossa perseverança, não é nosso otimismo. Então, é necessário que venham os obstáculos. Uma lição para nós refletirmos, não é? Para nós realmente colocarmos na nossa mente que os obstáculos, eles são oportunidades para o nosso melhoramento moral e intelectual. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.